estamos tendo a alegria e a honra de receber como convidado aqui na sala Marisabel Pimentel de Castro Pinto, o político, foi deputado, foi senador, foi secretário de Estado, José Aníbal Pérez de Pontes, de Guajará-Mirim, 76 anos, 77 anos, ex-senador e deputado, sobrevivente do PSDB. Doutor Zé Aníbal, está muito desconfortável nesse caixão aí do PSDB, não? Olha, não posso dizer que estou totalmente confortável. Eu ainda tenho alguma expectativa. Eu vejo em conversas muita gente gostaria de ter o PSDB como interlocutor, refletir sobre os bons desafios da hora que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E acho que o PSDB devia ser capaz de tentar ser capaz de atrair realmente esse pessoal para um bom debate, uma boa discussão, que vai favorecer, criar uma espécie de plataforma, algo que ajude a agregar o que resta do PSDB e nos ajude a sintonizar um pouco mais com o que o Brasil está pensando, falando, discutindo, os desafios da hora. Não são poucos, mas são desafios sobre os quais a gente tem condições de fazer uma boa plataforma, um bom debate. Né? Isso aí. Meu caro senador, eu acho que na sua longa experiência de São Paulo, o senhor ainda não tinha passado por um apagão de uma semana, centenas de milhares de lares paulistanos. Um apagão de mais de uma semana em São Paulo. Eu escrevi um artigo na minha coluna na revista Cruzoé e no Antagonista, dizendo que não adianta culpar as árvores, porque tronco seco e velho não ilumina, não produz iluminação pública. E São Paulo está às escuras, mesmo quando não está no apagão. Com a sua experiência de quem foi secretário da área, qual é a sua crítica a respeito desse problema que nos aflige agora? Olha, primeiro, Neumann, eu fui secretário de 2011 a 2014. Logo em janeiro de 2011, quando eu assumi, a minha preocupação foi saber a situação das distribuidoras de energia no estado inteiro, especialmente a Eletropaulo, região de São Paulo e municípios em torno, e a região de Campinas, a CPFL. E as outras também. A Eletropaulo era pública, né? Não, já não era Não? pública. Já era privada, Não, já estava privatizada. era um grupo privado. E o que eu pude observar, analisando, junto com o meu pessoal, os balanços da Eletropaulo, porque nós também podemos observar que na lista de empresas mais reclamadas na cidade, aqui na região metropolitana de São Paulo, a Eletropaulo estava em terceiro ou quarto lugar. Ou seja, ela era bem reclamada. E nós analisamos o balanço da empresa e vimos que os lucros distribuídos pela empresa eram exponenciais em 2009, 2008, 2009, 2010. Mas era uma coisa assim impressionante, de 20% a 30% do faturamento da empresa. Aí eu disse, isso aqui está errado. Tem alguma coisa, alguém está pagando por isso. E não foi difícil de perceber logo que estava pagando por isso a sua excelência, você, eu e todos que nos ouvem, os consumidores, na prestação do serviço de muito má qualidade. Então, nós tivemos uma ação pronta e forte junto à Eletropaulo, no sentido de que ela voltasse a investir na manutenção do serviço, né? Na manutenção adequada e também voltasse a investir na qualificação do serviço. Tem que ser um investimento permanente. Ela deixou de fazer isso. Ela tinha reduzido as equipes. Então, você tinha equipe que tinha um problema lá em Itaquera, a equipe tinha que sair, sei lá, da Zona Sul para ir lá, né? Ou da Zona Norte de São Paulo. Tinha que ter equipes permanentes nas principais regiões da cidade e da Grande São Paulo. E eles fizeram isso. Nós fizemos uma pressão forte, tivemos um apoio importante da imprensa, inclusive das rádios,
passaram a dialogar comigo fortemente e apertamos muito a empresa. Não rompemos com a empresa. Fizemos a empresa, inclusive, ter um mecanismo mais poderoso de controle dos eventos que implicavam em interrupção de fornecimento de energia, etc, etc. E também apertamos a empresa do ponto de vista do compromisso que ela teve ao assumir a distribuição de energia em São Paulo. Isso nós fizemos através da agência. Tem uma agência em São Paulo, a ARTESP, que é encarregada da energia e da água, né? Então, é uma agência chamada ARTESP. Nós tínhamos ali pessoas independentes, mas altamente comprometidas com o propósito de melhorar o serviço, e conseguimos o resultado. No final, quando saí, a Eletropaulo era já a 22ª empresa em reclamação. Agora, para isso você tem que estar muito atento. Existe hoje no mundo, Neu, muitas situações em que grupos, fundos, muita gente chama de abutres, quando vê alguma oportunidade em privatizações que ocorrem em qualquer lugar do mundo, vão lá e viabilizam e assumem essas empresas, mas com o propósito de tirar o máximo possível, no menor espaço de tempo possível, e depois repassar, né? A Eletropaulo finalmente repassou a concessão da, da Eletricidade? empresa para a Enel, né? E a Enel, a meu ver, não está sendo competente, como deveria ser, por receber bem pela distribuição de energia que faz, no provisionamento de equipes de atenção, no diálogo com a prefeitura com relação à questão de árvores, e na ação. E, sobretudo, a agência, a meu ver, está tendo um papel, não diria licencioso, mas frouxo na cobrança em cima da Enel. Nós multamos a Eletropaulo fortemente, ela teve que pagar multas. As agências existem para isso. Quando eu vi a manifestação do governador Tarcísio dizendo que finalmente tinha chegado a uma conclusão que o impacto do evento que levou a milhões de pessoas a faltar energia, ele disse que é um problema arbóreo, que são as árvores de São Paulo, que tem um problema, que estão plantadas em lugares inadequados, estão velhas, e por isso, um evento, muitas árvores caíram e houve muita interrupção. Olha, isso é absolutamente irrelevante. O governador está sendo incapaz de fazer um bom diagnóstico. Não sei se ele está mal assessorado, o que se trata. Mas se ele chamasse o pessoal da Artesp, ele provavelmente teria condições de fazer um diagnóstico melhor. E se ele chamasse o pessoal da ANEEL, também teria condições de fazer um diagnóstico melhor. Ele isentou totalmente a companhia, isentou totalmente a agência e jogou toda a responsabilidade nas árvores. Isso é inaceitável. Doutor Zé Aníbal, desde 1970, eu acho também, é mais ou menos a época em que o senhor veio para cá, né? E quando eu cheguei em São Paulo, fala-se em enterrar a fiação. A informação que eu tive à época, quando foi feito o contrato com a ANEEL, ela teria assumido essa obrigação de enterrar a fiação, mas é muito caro e tal. Na verdade, pode até ter assumido o compromisso, mas não está no contrato, né? Não está no papel, não está na justiça. Né? Como é que o senhor vê isso, doutor? Eu vejo isso com preocupação. No período que eu estive, nós tentamos várias negociações para fazer um procedimento de enterramento de fiação, sobretudo em áreas mais atingidas, né? Você tem o histórico em áreas, começar pelas áreas mais atingidas, né? E áreas que impactam mais a vida das pessoas e a atividade econômica da capital e das cidades do entorno. Mas não tivemos sucesso nisso, não conseguimos avanço significativo nessa matéria. Eu acho que é hora de se pensar nisso muito seriamente, porque episódios como esse que aconteceram há 2 semanas atrás poderão ocorrer novamente. Isso é um desastre para a vida da cidade, para a vida das pessoas, para a vida da economia, dos serviços, etc. O E a mundo ANEEL? inteiro faz isso, né?
fez isso desde antes, né? Eu moro numa região de São Paulo que a fiação é enterrada. Então, eu moro aqui há 30 anos, na mesma casa e no mesmo apartamento, e nunca teve problema de energia, porque a fiação é enterrada. A questão, eu queria voltar à questão da agência, né? E a cobrança da agência? A agência não está cobrando? A agência também é leniente com essa Pois incompetência, é, com essa inépcia? eu não vejo a agência falando. A agência tinha que falar. A agência tinha que vir para a imprensa ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo e apontar soluções. E essas soluções estão focadas, fundamentalmente, na empresa responsável pela distribuição, e não nas árvores da cidade, pelo amor de Deus. Bom, Mas essa leniência é complicada, porque a gente fez a privatização, nós, inclusive, PSDB, fizemos privatizações importantíssimas, serviços de telecomunicação, como exemplo, como referência. Agora, ou você tem agências que regularizam, fiscalizam, punem, multam, e asseguram a qualidade básica do serviço, ou a empresa se sentir que não tem pressão, que não tem uma agência que realmente fiscaliza, que cobra, independentemente de eventos como esse. Olha, eu tive um episódio, né, na Grande São Paulo Oeste, uma região da cidade lá, uma cidade, não lembro exatamente qual, ficou sem energia 48 horas. Aí me avisaram de manhã cedo, quando estava completando 48 horas. Eu fui à tarde para lá, um carro particular, não um carro da secretaria, e fui conversar com a população. Você perguntar o que importa, as pessoas estão juntando. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que interrompeu faz 2 dias e não tem energia. Tem problema em toda a natureza. Teve um pai que me disse: olha, eu tenho que toda noite para o ponto de ônibus trazer minha filha, porque ela chega tarde, problema de segurança e tal. O outro isso, aquilo, a minha padaria, o meu isso, o meu aquilo. Aí eu liguei para o presidente da empresa e perguntei a ele se ele sabia desse episódio. Ele disse: não. Eu disse: então procura saber, eu vou te esperar na linha. Sabe o que era? Um relé. Um relé. Quer dizer, é um descaso total. E a população total. lá sem energia. Pô. Um relé. Quer dizer, Até a partir agora a dele, gente não sabe o pressionando que mais houve. ainda, Até se agora tivesse a gente não sabe nem mais qual é o tecnologia. relé qual é o relé da É. região que ficou Bom, dessa uma vez foi uma semana. coisa assustadora. E a empresa se portou muito mal. Ela não tinha o que falar. Você pode ver como ela não tinha o que falar. O governador que veio auxílio a ela, dizendo: não, o problema foi um problema arbóreo. Pelo amor de Deus, isso é uma idiotice, né? Coisa como essa. Faz o Mas menor nós não sentido. podemos também esquecer, e o senhor frisou isso no e-mail que o nosso amigo comum Miguel Almeida me mandou, a responsabilidade da Câmara Municipal, que está aí até falando em CPI da ANEL, da Enel, né? Ver os lucros da empresa, como o senhor fez, a contrapartida da diminuição de equipe de Eu produção sugeri isso interna no serviço de aos eletricidade. vereadores. Alguns vereadores eu conversei com eles, mandei postagens que eu fiz nesse sentido, de que eles pudessem ter alguém. Certamente a Câmara tem assessoria técnica suficientemente competente para analisar o balanço da empresa, os últimos 2, 3 balanços, e ver como é que as coisas estão acontecendo ali do ponto de vista de lucros que, em geral, são lucros extraordinários. E Enfim, agora, eu acho que aí a Câmara Municipal pode ter uma ação importante, mas tem que ter resultado, apontar no final: olha, a agência não fez o seu trabalho adequadamente, a empresa desdenhou do serviço de manutenção, de novas equipes de manutenção. Não é pouco que se paga de energia em São Paulo. A tarifa de energia nossa não é pequena. É uma das tarifas caras do mundo. Existem países, né? Agora mesmo a Alemanha, eu estava na Europa, a Alemanha está acrescentando um valor na conta de energia para subsidiar cento e poucos setores da indústria alemã. Eu sabia disso há anos atrás, eles fizeram isso também, porque a perda de competitividade preocupa os alemães de forma absoluta. Né? Então,
Eles estavam vendo que havia perda. Então, o custo de energia na Alemanha é caro. Eu vi uma vez o depoimento de um senhor que era gerente de uma revenda de automóveis. Ele dizia: olha, meu apartamento tem a sala, o quarto, o banheiro e a cozinha. Eu montei um sistema de energia que eu saio da sala e vou para a cozinha, apago a luz da sala, acende a da cozinha. Eu vou da cozinha para o banheiro, a mesma coisa, porque a custo de energia aqui é forte, porque nós subsidiamos 120 e pouco, 130 setores da economia alemã. Então, você vê que energia é algo que realmente tem que ser cuidado de forma muito séria. Né? Não se pode. Contratou a realização do serviço, tem que cumprir. Né? E o contrato tem que ser um contrato que não incumbe só a parte a quem compete pagar, que somos nós, os consumidores. E compete também à empresa de fornecimento, compete à agência de regulação, de fiscalização, e compete ao poder público uma ação mais abrangente, que eu espero que, através dessa CPI, a Câmara Municipal possa indicar iniciativas. Acho que o problema da agência é um problema também federal, né? Quer dizer, não o caso específico da Enel, mas o fato de que tudo o que compromete hoje a privatização, que foi um programa bem sucedido, como o senhor lembrou, na, na telefonia, não foi muito em outras áreas, mas basicamente porque o senhor deve reconhecer que as agências fiscalizadoras que deveriam defender os interesses dos contribuintes e foram feitas para evitar exatamente esse tipo de exploração, né, econômica, pelas empresas tendo lucros absurdos e o consumidor fora. Né? Isso também exige uma ação do Congresso Nacional, exige uma ação do legislador, uma vez que hoje nós temos uma espécie de regime híbrido, né? Por exemplo, federalmente é isso, é assim. Municipalmente também, nós sabemos que o prefeito tem uma relação muito especial com um vereador, Milton Leite. Então, o prefeito Ricardo Nunes. Então, nós temos que pensar também que nós estamos num ano eleitoral e que esse problema aí deve pesar na eleição. Sem dúvida. Olha, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava no Senado, 2 anos atrás, um ano e meio atrás, naquele momento, deviam ser feitas uma ou duas indicações para a diretoria da ANEEL, Agência Nacional de Energia. Bom, energia elétrica. Aí, um determinado senador estava com uma matéria que eu tinha interesse em debater e votar. Uma matéria que tinha a ver com energia fotovoltaica. E ele estava resistente a colocar em votação. Eu fui estudando, pesquisando daqui e dali, perguntando. Ele estava resistente porque o governo não tinha feito ainda a indicação de um diretor da ANEEL feita por ele. Quer dizer, as agências não podem ser indicação parlamentar. As agências têm que ser indicação de governo. E olhe lá, o parlamento tem que fiscalizar a indicação, saber se é uma indicação qualificada suficientemente Para para isso tem que ser atender imparcial. Tem que ser imparcial. interesse público. Interesse público. Você põe alguém lá para se preocupar com interesses privados, não tem nenhum problema. Discute com as empresas, recebe os investidores, orienta, etc., etc., mas dentro do que é o interesse público, um serviço de qualidade e que não seja interrompido ao menor episódio mais inesperado em matéria de chuva, de trovões, disso, daquilo outro. Aqui, eu analisei, eu tive que nomear as pessoas dessa agência daqui, da TESP. Eu estudei com o pessoal de universidades, até nomeei uma pessoa, um cidadão, de Campinas, que era professor universitário. Analisei, conversei com o pessoal da USP, conversei com o setor de energia para fazer as indicações, para que fossem pessoas realmente capazes de fazer a fiscalização e fazer as normas, né, de orientação da atividade.
Eu, como o senhor, sempre defendi muita privatização e tenho um grupo de amigos meus que sempre foram contra e me gozam muito. E aí, ainda está a favor da estatização? Tal. E agora a grande preocupação dessa turma aí, e minha também, é a privatização da Sabesp, né? Sabesp? A água, porque, ao que me consta pelo noticiário, Paris, por exemplo, voltou atrás, o senhor citou a Alemanha, voltou atrás. Quem privatizou está reestatizando o serviço de água. A água, ao contrário da telefonia, que deu certo na privatização, a água não deu no mundo inteiro, mas o governador está teimando. O senhor acha que esse período, 10 dias praticamente, que as pessoas ficaram sem luz em bairros de São Paulo, pode prejudicar os planos dele de privatizar a companhia de água? Eu não diria prejudicar, eu diria que o governador tem que ser mais transparente nisso aí. Ele já deu declarações sobre privatização do Sabesp que são absolutamente estapafúrdias. Privatizar a Sabesp vai permitir a limpeza do Rio Tietê. Privatizar a Sabesp vai universalizar o serviço. Olha, a Sabesp está presente em todo o estado de São Paulo. Ela não tem nenhuma dificuldade de investimento, se for necessário, mais uma ampliação de investimento em determinada cidade, em outro local, etc, etc. A Sabesp é uma empresa muito bem gerida, é uma empresa muito competente. A Sabesp é uma empresa muito profissional. E Mesmo não quem tem por entra que lá... privatizar. Pois é, Se o então mundo está voltando atrás. você tem lá pessoas indicadas politicamente, presidentes, diretores, mas a estrutura da empresa ela é muito forte. Ela tem padrão de funcionamento, padrão de, enfim, negociações, contratos, contratações, etc., que são padrões muito competentes. A empresa é competitiva. Eu tenho muita dúvida sobre essa privatização levada na flauta. Eu não tenho Eu dúvida acho nenhuma, eu que sou contra. devia ter muita. O jeito como está, ainda quer votar este ano. E aí, talvez para justificar, né, fala que o problema da energia, da distribuição da energia em São Paulo são as árvores. Quer dizer, para tentar tirar a responsabilidade da empresa é a responsabilidade da agência. Pois é, Nós mas o fomos senhor... firmes na agência, no meu período, com relação ao Sabesp também, com erros Por isso que cometidos. ela é competente. Por isso que ela É, é competente. Agora, o senhor estava em Londres, embevecido com o sorriso da Ava, que é mais linda do que a Ava Gardner, né? A sua neta. Talvez o senhor não tenha acompanhado, mas nós temos passado aí uns perrengues danados, rapaz. Morreu uma moça, um calor aí, morreu uma moça num show da Taylor Smith. Houve um arrastão no show da Taylor Smith no Rio. 2 dias depois, no show em São Paulo, outro arrastão e não tinha polícia. Quer dizer, o exemplo do Rio não vale para a polícia de São Paulo. O rapaz foi morto por bandidos na saída do show do RBD. Quer dizer, a polícia não lê os jornais de São Paulo? A polícia de São Paulo só está interessada em matar? Como é que é? pois é. Eu acho que está piorando, viu, Neumann? Sobretudo, eu tive essa preocupação agora na viagem de observar as pessoas, como as pessoas andam, se tem alguma tipo de preocupação com celular, com bolsa, com isso, aquilo, outro. Nenhuma. E ando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora. Fica muito claro, por exemplo, que em Londres, não só eles têm uma polícia extremamente eficiente, que de vez em quando solta aquele barulho infernal, é característico deles, os carros da polícia e tal, como tem uma sensação de que se você fizer, eles vão te pegar. E se eles te pegarem, você não vai ficar impune. Não tem jeitinho, não tem que ter jeito. Entendeu? Eles têm uma coisa de eficiência mesmo. Você vê serviços que são prestados à população
que contam com o fato de que a pessoa não vai cometer algum ilícito, porque sabe que se cometer, a polícia vai pegar. E se pegar, vai punir. Então é impressionante. Você pode estar com o celular. Eu, às vezes, estava com o celular na mão, olhando uma coisa, tal, no meio da rua, numa calçada. De vez em quando eu me dava conta, opa, lembrava daqui, né? Hoje é um perigo você fazer isso aqui. Você pega o Hoje você não celular, pode usar o celular num táxi, num automóvel. O cara É. quebra o vidro e pega o seu celular. É isso aí. Então, essa sensação. E aqui, eu vi essa propaganda toda, essa mortandade lá no Guarujá, no isso aqui. Digamos assim, apontar para uma direção que não é a melhor direção para o serviço de segurança pública, que é o serviço que envolve muita competência, prevenção e capacidade de diálogo com a sociedade sobre esse tema. Que não seja só dizer, não, bandido bom, bandido morto, bandido isso, aquilo, outro, vamos lá, fez, nós vamos, prendemos, arrebentamos e tal, e daí? O problema continua igual. Eu soube, quando estava fora, que aqui perto de casa, aqui em Santa Cecília, uma padaria, né? O pessoal à tarde, 4, eles não ficou no carro, 3 entraram, pegaram 40 celulares e dinheiro de todo mundo. Quando a polícia chegou, eles já tinham ido embora. Imagina um negócio desse em Londres. Pode até acontecer, mas eles pegam esses caras no mesmo dia. Eu estou falando que ali seja o paraíso e tal, mas que há uma sensação de não impunidade, isso eu tenho certeza que existe. E aqui não. Não se combate essa sensação. E eu fiz comentários sobre isso com alguns amigos meus, quando estava lá, eles disseram, está piorando aqui. A impressão que tem é que está piorando. É um diálogo que não se constrói. Eu lembro que o Mário passou apertado, o Mário Covas, com isso aí. Mas ele disse, olha, nós vamos reduzir o número de assassinatos. E você vê que despencou quando o Mário foi governador, 28, 30 anos atrás, começou a cair. São Paulo, finalmente, tem os mais baixos níveis de assassinatos do Brasil. Padrão de Nova York. José Aníbal, eu sou muito amigo do Fred Navarro, que foi seu companheiro na clandestinidade. Então, eu sei que origem fascista o senhor não tem. Então, eu acho que o senhor deve estar muito chocado com o ataque feroz da cúpula do PT, principalmente Paulo Pimenta e Gleisi Hoffmann, contra a minha colega Andresa Matais, editora de política e chefe da sucursal do Estadão em Brasília, por causa de uma reportagem sobre um absurdo. A reportagem do Estadão é simplesmente sobre um absurdo. Uma senhora casada com um chefão do Comando Vermelho, viajando para dar palestra no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos, como se fosse uma especialista. E um dia desse eu vi uma entrevista dela, em que ela disse que o marido dela, que é um tal de Tio Patinhas, chefão do Comando Vermelho, cometeu um erro e está pagando por isso. O erro que ele está pagando é 31 anos de pena num país da impunidade como o Brasil. O senhor, como ex-militante da esquerda, como vê o PT que não perde o hábito, né? Está conversando com o Miguel, a gente se lembrou quando o PT simplesmente sacrificou do ponto de vista moral o Paulo França, porque ele chamava o Suplicy de Mogador. O senhor chegou a acompanhar isso ou o senhor estava em Londres e não viu isso? Não, acompanhei tudo. Ele pensa no Brasil diariamente. Isso é um episódio mais recente, mas eu estive acompanhando. O fato é o seguinte, eu acho que é um erro grave que o PT comete. Grave. Eu achei que o ministro da Justiça não cometeria esse erro, porque no primeiro momento o pessoal do ministério dele reconheceu que tinha havido um erro, etc, etc. E como a coisa ganhou repercussão, aí já começou a atacar a jornalista responsável pela Andressa Matais, que é uma jornalista muito competente, responsável pelo jornal Estado de São Paulo em Brasília, a sucursal do jornal. E eles conhecem essa profissional, ela é conhecida em Brasília,
e sabem que ela não se prestaria a uma leviandade. Eles simplesmente descobriram uma coisa que mostra que, às vezes, no caso, o Ministério da Justiça não tem critérios objetivos de tal natureza. Não foi só que não analisou essa mulher. É como é que essa mulher conseguiu chegar no Ministério da Justiça. Como é que ela conseguiu chegar? Uma pessoa que tem. E para o Ministério dos Direitos Humanos, o contribuinte pagou a passagem dela. E aí o ministro. Duas vezes. 2 vezes. O ministro diz: não, mas foi o Amazonas, quer dizer, o senador Zé Aníbal é de Guajará-Mirim. Então ele na Amazônia. Quer dizer que o senhor não é cidadão brasileiro? O senhor pode viajar à vontade, porque é um amazônida. Isso. Pois é. O fato é que eu vejo isso como uma recaída, não é nem uma recaída, uma postura que prejudica muito o governo. Eu vou tirar fora a Gleisi Hoffmann, ela é dirigente partidária, mas o outro personagem que você mencionou, o Pimenta, é ministro. E parece que a visão dele é muito estreita. Né? Eu lembro que o Fernando Henrique tinha ministro nessa área. Um morreu há pouco tempo, o Sérgio Amaral. E eram pessoas que dialogavam com a imprensa. Nunca recebeu uma reclamação. Ana Tavares. Ana Tavares. Teve grande assessora de imprensa. Difíceis, né, durante o governo, 8 anos de governo, mas nunca houve uma reclamação dessa natureza. E daí? Foi um erro grave. É bom que esse erro seja bem considerado, bem registrado, para que ele não se repita. Melhor para o governo não ter que passar por uma vergonha dessa outra vez. Eu vi recentemente o senhor Celso Amorim, que é o chanceler de fato, dando uma entrevista sonolenta, um cara de desprezo na Globo News, sobre o conselho que ele dará ao Lula de não ir à posse do Milei. Eu acho que o PT precisa descobrir que eles têm que ser um pouquinho coerentes com o discurso da democracia. O Milei como diz o nosso amigo Mário Sabino, derrotou a inflação de 140%. Foi isso que ele derrotou. E de uma forma massacrante. Mesmo que ele não convide, o Lula tem que ir lá e beijar a mão dele, porque para mostrar que é democrata. Senão, tá jogando tudo no lixo, com a história do apoio aos terroristas palestinos, com a história do apoio ao Putin, com a história agora dessa reação a uma decisão do povo argentino, uma decisão democrática do povo argentino. O que é que o senhor acha? Olha, eu acho que, primeiro, foi uma decisão democrática do povo argentino. O Brasil e a Argentina têm relações históricas e relações econômicas e relações de toda a natureza, comerciais, relações de turismo. Né? A praia, uma boa praia dos argentinos é Santa Catarina, notoriamente. Enfim, o Brasil tem que estar presente. O representante máximo do nosso país, o presidente da República, tem que estar presente na posse. Esse Milei chamou o Lula de ladrão, corrupto, de ladrão e tal. Né? Isso como candidato. Eleito presidente da República, se ele fizer uma coisa dessa natureza, ele estaria declarando uma posição agressiva e inamistosa contra o representante máximo do nosso país. Acredito que ele não fará, será insensatez de fazer. E por isso mesmo, acho que o Lula, entre outras razões, deverá estar lá. Até para mostrar para ele o seguinte: olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é o novo presidente da Argentina, eu sou o presidente do Brasil. Nós vamos ter que nos falar com muita frequência, não só pessoalmente, como por telefone, para administrar. Nós temos problemas, temos desafios constantes. Né? Vocês têm... o país vem de uma dificuldade muito grande, agravada pelo problema da seca, que reduziu drasticamente a produção de grãos na Argentina, mas isso também vai contar positivamente agora, porque a nova safra vai ser muito mais expressiva que a anterior, ou seja, novas divisas vão entrar. Mas, enfim, importante que o presidente do Brasil
esteja, a não ser que ele não tenha sido convidado. Então, é uma declaração de guerra. Mas eu acho que ele certamente terá sido convidado e deve ir. Ex-deputado federal, ex-senador José Aníbal, político sempre ativo, grande militante. É um prazer tê-lo aqui na sala, Maria Isabel, Pimentel de Castro Pinto. Voltará a ela em momentos oportunos. Deixo aqui o meu abraço agradecido e saudações transatlânticas para a dona Ava, que está lá na companhia da Ada, que está lá na companhia A avó, da Edna. Da doutora Edna. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu Diga. queria, numa próxima oportunidade, quando você julgar conveniente, dentro da sua programação, que a gente pudesse ter uma conversa sobre as oportunidades que o Brasil tem hoje. Oportunidades de ouro, janelas que se abrem para um mundo no qual o Brasil pode agora ter um papel muito mais expressivo do que vem tendo até agora. Uma entrevista para cima. Vamos fazer. Vamos fazer logo uma entrevista para cima, tá? Muito obrigado. Tá bom, Leônidas. Obrigado a você. Bom dia. Bom dia, tudo de bom.